dia a todos. Nós já oramos ao Senhor, já falamos com Ele, já cantamos. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Então é aquele momento em que você precisa prestar muita atenção, porque nós estamos diante da palavra revelada de Deus, que é aquela palavra que confronta os nossos pecados, que toca na nossa ferida, que molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. Então eu quero encorajá-los nesse momento a manter a sua mente focada e concentrada naquilo que será exposto, pois esta palavra será descortinada diante dos nossos olhos nesta manhã. E você precisa ouvir, eu preciso ouvir. Nós temos dito que é a coisa mais importante para nós. Os seus bens, a sua casa, os seus carros, sua conta bancária não é importante. A palavra de Deus é mais importante que tudo isso. E nós estamos diante dela. Então, se você estiver com sono, fique em pé, tome uma água, vá para o fundo, mas preste atenção. Ouça, valorize a palavra do Senhor. Então, abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Daremos prosseguimento na nossa série de exposições nesta carta. Já estamos no finalzinho dela. Hoje nós vamos aprender acerca da verdadeira religião, que é fonte de grande lucro. A verdadeira religião é fonte de grande lucro. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Santo Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, esta palavra rica, penetrante. Sendo assim, Pai, faça com que esta palavra penetre os nossos corações nesta manhã, nos confronte, nos corrija, nos encoraje. Fale conosco, Senhor. Reconhecemos que a nossa pecaminosidade, por vezes, nos leva a desvalorizar a Tua palavra. Mas aqui, Senhor, nós estamos reconhecendo que nós precisamos dela. Reconhecemos que é através dela que o Senhor fala conosco, e o Senhor não fala conosco em nenhum outro lugar, somente através dela. Por isso, te pedimos, fale aos nossos corações. Espírito Santo, ilumine a nossa mente, para que venhamos a absorver e a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos desta palavra. Esse é o meu pedido no nome santo de Jesus. Amém. Talvez, ao ouvir esse tema, esse título desse sermão, você ficou assustado. Talvez vai baixar aqui um Edir Macedo, um Valdomiro Santiago, e vai começar a pedir dinheiro, porque esses falsos mestres é que acreditam que a religião é fonte de grande lucro. Nós vimos no sermão passado, Paulo apontando os seus canhões para os falsos mestres. Nós vimos Paulo tratando acerca da conduta deles. Nós vimos que os falsos mestres são aqueles que ensinam falsas doutrinas, que discordam abertamente do Evangelho. Falsos mestres são orgulhosos, não entendem nada do que falam, são doentes por controvérsias e contendas acerca de palavras. Os falsos mestres são aqueles que promovem brigas, difamações, inveja. E os falsos mestres são aqueles que têm a sua mente corrompida e que se privam da palavra e privam seus ouvintes. Mas lá no finalzinho do versículo 5, na parte B, o apóstolo Paulo diz que os falsos mestres pensam que a piedade é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro.
E aqui, evidentemente, Paulo está falando que os falsos mestres são aqueles que pensam em ganhar dinheiro em cima do seu rebanho, como nós percebemos nas grandes igrejas por aí. Lá nos versículos 6 e 7, e também 8, Paulo mostra que a fonte de lucro do cristão se encontra na soma da piedade com o contentamento. Paulo não diz assim, tá bom, falsos mestres, vocês estão errados. O evangelho, a piedade, não é fonte de lucro. Paulo não diz isso. Ao contrário, Paulo diz, de fato, o falso mestre tem razão em algum sentido. A piedade é fonte de grande lucro, quando ela vem acompanhada do contentamento. Lá no capítulo 4, versículo 8, Paulo havia dito que o exercício físico é de pouco proveito, porém a piedade, piedade aqui para Paulo significa o evangelho, a sã doutrina, a verdadeira religião. Paulo diz que o exercício é pouco proveitoso, porém a piedade para tudo é proveitosa. Então há um proveito na piedade, há um proveito na verdadeira religião. Com isto, o apóstolo Paulo abandona os ataques aos falsos mestres e agora se volta aos cristãos empobrecidos na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja composta por pobres e ricos. Nesse trecho, Paulo vai tratar daqueles empobrecidos, ou classe média baixa, que desejavam ser ricos. Lá no versículo 17, Paulo vai tratar dos ricos. Aqueles que são ricos devem fazer isso, aquilo, e a gente vai tratar disso na oportunidade propícia. Vejamos os argumentos de Paulo nesse trecho, ao orientar os cristãos empobrecidos que passavam necessidades, que não estavam contentes com a sua situação. Vamos ver como Paulo tratou disso nesta perícope. O primeiro ponto de Paulo é que a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. Versículo 6 diz assim, de fato, a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. Os falsos mestres, como nós já vimos, usavam a religião para lucrar. Eles viam na religião a fonte de lucro, e não há nada novo debaixo dos céus. O que nós encontramos hoje, na mídia, na TV, nos pseudos apóstolos, não é novidade. Este problema já estava presente nas igrejas do primeiro século. O apóstolo Paulo, ele está lidando com um problema delicado naquela igreja. Problema esse que ele também enfrentou em Corinto, quando ricos e pobres se juntavam para comer. Lá em Corinto, quando nós tratamos acerca da ceia, nós percebemos ali que havia um problema de menosprezo por parte dos ricos com relação aos pobres. E quando você junta essas duas categorias de pessoas, essas duas classes de pessoas no mesmo ambiente, rico e pobres, isso se torna algo explosivo. Os ricos, como lá em Coríntios, podem menosprezar, humilhar, se orgulhar. Por outro lado, os pobres podem levar uma vida de constante murmuração, porque eles se comparam com a grama do outro, e a grama do outro sempre é mais verde. Então, o pobre, ele pode viver uma vida de constante murmuração, inveja e ambições espúrias. E Paulo está tratando exatamente disso. Na primeira linha do verso 6, Paulo exorta a todos, mas principalmente os pobres, a viverem contentes com sua situação econômica atual. Os pobres devem viver de acordo com o mistério da piedade, exposto no capítulo 3, versículo 16. O Evangelho, a sã doutrina. Pois se os pobres assim fizerem, experimentarão um profundo contentamento. Talvez você está pensando que Paulo era alguém, um teólogo, que ficava lá no seu escritório, debaixo de um ar-condicionado, apenas escrevendo essas coisas, fora da realidade dele. Mas o apóstolo Paulo, quando trata dessas coisas, do contentamento, Paulo faz isso com a autoridade. Porque ele, o apóstolo Paulo, aprendeu o segredo do contentamento. E se eu avaliar a minha vida, e talvez a vida de todos vocês, o sofrimento de todos vocês, se nós colocássemos os nossos sofrimentos na balança com o de Paulo, talvez não faria nem cosquinha.
nem cosquinha. Mas ele aprendeu o segredo do contentamento. Veja o que ele disse em Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Lembrando, ele está agradecendo à igreja de Filipos que havia enviado uma oferta através de Epafrodito para sustentá-lo na prisão. Ele estava preso quando escreveu isso. Eu não estou dizendo isto porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O que é esta toda e qualquer circunstância? Vamos ver. Paulo diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, é o contentamento aqui. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele arremata esse trecho com um versículo que você conhece tanto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que Paulo pode naquele que o fortalece? Paulo pode o quê? Ser rico, passar numa universidade. Eu sei que muitas pessoas usam esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, como se esta palavra fosse uma varinha mágica. Eu posso arrumar aquele emprego porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou passar no vestibular. Mas não é isso que Paulo está falando. Esse texto vem logo após Paulo dizer que aprendeu o segredo do contentamento e de passar por privações, passar fome, necessidades. Ele pode passar por tudo isso porque é Deus que o fortalece. Este é o segredo do contentamento. O contentamento com piedade é aquele contentamento que você tem no Senhor, o Senhor do Evangelho. Se nós entendêssemos o Evangelho em toda a sua profundidade, ou se nós aplicássemos o Evangelho em nossas vidas, certamente nós não seríamos descontentes. E eu já disse uma vez que o contentamento tem um filhinho monstrengo, a murmuração. Quer saber se você é alguém descontente? Quer saber se você é alguém descontente? Veja o quanto você murmura. Veja o quanto você reclama. Se você é alguém que reclama de tudo, o tempo todo, você reclama do seu emprego, reclama do tempo, reclama da sua esposa, reclama do seu marido, reclama do seu filho, reclama dos seus irmãos, reclama da igreja, reclama do pastor. Se você é alguém assim, você é alguém descontente. Quando você olha o seu salário, olha lá, só isso. Aí você fica pensando no salário dos caminhoneiros e você fica descontente porque você ganhou muito pouco. E você começa a murmurar, naturalmente. Naturalmente. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo de viver contente e o contentamento, ele é ultra circunstancial. Ele não depende da sua circunstância. Você pode ser rico, milionário e ser descontente. Assim como você pode ser pobre e ter contentamento no Senhor. Porque o contentamento é ultra circunstancial. Paulo estava preso, passando fome, frio. Em outra carta ele pede até roupa para seu filho na fé leva, traga para mim meu manto. O apóstolo Paulo, de fato, era alguém que sofreu muito. Este que experimentou o segredo do contentamento é alguém que sofreu muito. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 4, 16 e 18. Veja só o que o apóstolo Paulo disse. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O apóstolo Paulo olha para todo o seu sofrimento e ele diz que esse sofrimento é leve e momentâneo. O sofrimento de Paulo é leve e momentâneo. Veja em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 33, um pouco do sofrimento de Paulo, para você entender que Paulo encontrou o seu contentamento não na sua circunstância, mas em Deus, no Senhor, que é aquele que o fortalece. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 33, Paulo diz assim: eu fui encarcerado mais vezes.
Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, as minhas preocupações com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, ou quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Esse é Paulo que enfrentou, que descobriu o segredo do contentamento. E esse Paulo, que passou por tudo isso aqui, lá na segunda carta aos Coríntios, somado aos outros sofrimentos, a sua enfermidade, as perseguições, aos outros sofrimentos que ele não registrou nesse trecho, somado a tudo isso, Paulo é capaz de dizer: o meu sofrimento é leve. O meu sofrimento é momentâneo. Como Paulo pode dizer que o seu sofrimento, as suas privações, as suas necessidades são leves e momentâneas? O segredo se encontra no versículo 18 de 2 Coríntios 4. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe por que para Paulo o seu sofrimento, as suas privações, são leves e momentâneas? Porque ele compara o seu sofrimento não com um irmão do lado, não com outra pessoa que sofreu mais do que ele. O seu sofrimento é comparado ao porvir. Ele fixa os seus olhos naquilo que não se vê, naquilo que não é transitório. Ele fixa seus olhos na eternidade. E se nós compararmos os nossos sofrimentos, aquele que você está passando hoje, à eternidade, você vai entender que o seu sofrimento é leve e momentâneo. Você pode viver uma vida aqui na terra de sofrimento, você pode viver 70 anos sofrendo, sendo abusado, maltratado, passando fome, necessidades. Você pode não ter nada disso, você pode não ter nem roupa direito, você pode passar uma privação terrível. 70 anos é muito sofrimento. É verdade. Acho que ninguém aqui tem 70 anos. Mas quando você estiver na eternidade, depois de passar 1 milhão de anos ao lado do Senhor, quando você olhar para esses 70 anos, você vai falar assim: um momento, uma fração de segundos. É verdade que nós passamos por dificuldades, e por vezes financeiras, que desembocam em outras dificuldades. É verdade isso. É verdade que sofremos de várias formas. E a nossa tendência no sofrimento é sempre olhar para a situação em si. Quando nós estamos no meio de um tufão, de um taifu, nós só conseguimos perceber o vento à nossa volta. Só escutamos o barulho daquele vento batendo nas portas, nas janelas, e ficamos aterrorizados, com medo. Mas nós nos esquecemos que por cima dessa tempestade há um sol que está no mesmo lugar que sempre esteve. O seu brilho continua do mesmo jeito. O seu fulgor não foi apagado. O problema é que eu e você, quando estamos em tribulações, no meio da tempestade, nós só conseguimos prestar atenção no barulho do vento, no barulho da circunstância. Nos esquecemos que Deus está além disso, sentado no seu alto e sublime trono, governando sobre a sua vida e sobre a minha vida.
O sol sempre esteve lá. O Senhor sempre esteve no mesmo lugar, governando todas as circunstâncias. Deus é o Deus da história de Paulo. Deus não estava à parte do sofrimento de Paulo, muito pelo contrário, Deus usava o sofrimento na vida de Paulo para aperfeiçoá-lo. E se você está sofrendo hoje, certamente Deus está usando o sofrimento para te aperfeiçoar. Então aprenda. Aprenda, não fuja do seu sofrimento. Porque o seu sofrimento é leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Compare-se ao porvir. Não ao que você está vendo ou o que as pessoas estão passando. Assim, fixem os seus olhos, irmãos, naquilo que não se vê. Naquilo que não se vê. Naquilo que não é transitório. Naquilo que é eterno. Este é o segredo do contentamento. Fixar nossos olhos no porvir, confiando na força do Senhor, que é aquele que nos fortalece. Muitas pessoas se queixam da vida que levam. Muitas pessoas se queixam. Eu não mereço passar por... Aí você completa, que você acha que você não merece passar. Eu não mereço a vida que eu levo, eu não mereço a condição financeira que eu tenho, eu não mereço o emprego que eu tenho, eu não mereço a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, os pais que eu tenho, não mereço a igreja que eu tenho. Eu não mereço essas coisas. Eu me esforço, eu sou uma pessoa digna, trabalhadora, sempre fiz tudo que esteve ao meu alcance. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. E muitas pessoas falam isso para Deus. Falam isso para Deus. Repreende Deus às vezes. Eu concordo com você. Concordo plenamente com você quando você diz que não merece a vida que você vive hoje. Eu concordo plenamente, eu não discordo de você. Eu acredito que você está certo. Jerry Bridges disse assim no seu livro sobre a piedade: primeiro, devemos aprender a viver pelo reconhecimento de que, seja qual for a nossa situação na vida, ela é melhor do que a que merecemos. Seja qual for a situação da sua vida, ela ainda assim é melhor do que você merece. Tá bom, mas o que você merece então? Na realidade, merecemos o juízo eterno de Deus. Alguém certa vez disse: qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça. Esta afirmativa é verdadeira e devemos aceitá-la e ajustar as nossas atitudes de acordo com ela. É verdade que você não merece a vida que você está vivendo. Sabe por quê? Porque você merece o tormento eterno. Você merece passar a eternidade inteira, toda a eternidade, debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. É isso que eu e você merecíamos. Agora, talvez você começou a entender por que a piedade com contentamento é fonte de lucro. Porque mesmo na vida que você vive hoje, no sofrimento presente, mesmo esta vida sua ainda é lucro, comparado ao que você merecia. Você não merecia nem estar respirando. Você acordou, a misericórdia do Senhor se renovou sobre você. É lucro isso. Estar vivo é lucro. Conhecer a Jesus é o maior lucro ainda. É o maior lucro que você pode ter. O maior investimento da sua vida é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É lucro. Se você olhar para a sua vida, para aquilo que você acha que você não merece, e comparar com o que você merecia, você vai dar valor à sua vida. A sua vida, certamente você vai dar valor. Talvez para você comer um onigiri de Hyakuen no Combine não é nada. Todo mundo tem Hyakuen aqui, até as crianças. Mas eu tenho certeza que se você estivesse passando fome, depois de 3 dias sem comer, e alguém te desse um onigiri, você ia ter muito contentamento nesse onigiri, com esse onigiri. Você ia valorizá-lo, porque você viu a sua condição. Você estava sem comida, passando necessidades. Agora você tem um onigiri. Se você olhar para aquilo que você merecia o juízo, a condenação eterna.
E agora você tem a graça de Deus salvadora sobre você. Como eu disse, o descontentamento, ele tem um filhotinho, a murmuração. O contentamento, por outro lado, tem um filho também, uma filha. A gratidão. Quer saber se você é alguém contente? Avalie como você tem agradecido a Deus por tudo que você tem. Mesmo que não seja do jeito que você quer. Mesmo que o seu trabalho não seja o trabalho que você quer. Mesmo que a sua família não seja a família que você idealizou. Mesmo que a sua conta bancária não esteja do jeito que você gostaria. Se você é alguém contente, apesar das circunstâncias, você vai demonstrar isso com gratidão. Se você murmura, você está demonstrando o seu descontentamento. Mas o segundo argumento de Paulo acerca do contentamento aponta para o fato de que somos peregrinos nesta terra. Lá no versículo 7, Paulo diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Paulo nos lembra que somos peregrinos aqui nesta terra, estamos de passagem. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Partiremos. E partiremos da mesma forma que chegamos. Você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Sabe a casa que você comprou aqui no Japão, que você idolatra às vezes? Ela vai ficar aqui. O carro que você comprou vai ficar aqui. Seus aparelhos, tudo que você comprou vai ficar aqui. Você não vai levar nada. Não existe gavetas em caixões. Porque não dá para levar absolutamente nada. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós não trouxemos nada. E não vamos levar nada. E alguns milênios antes desse trecho ter sido escrito, Jó havia entendido isso muito bem, quando ele disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei." Você não vai levar nada. Somos peregrinos nesta terra. Quando John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário da história, morreu, algumas pessoas perguntaram para o seu contador no cemitério: quanto o Dr. Rockefeller deixou? Quanto que ele deixou? O contador respondeu: ele deixou tudo, não levou sequer um centavo. Você vai deixar tudo, meu filho. Você não vai levar nada. Nós somos peregrinos nesta terra. E peregrinos se contentam com o que têm. Peregrinos são aqueles viajantes que colocam a sacola atrás das costas com o básico e se contentam com aquilo, porque sabem que estão transitando por lugares. Nossa verdadeira casa não é aqui. Nós estamos de passagem. Mas nos esquecemos disso às vezes. Às vezes, como Israel, começamos a gostar da Babilônia, começamos a gostar da Síria, e quando temos que retornar para o nosso habitat celestial, relutamos. Está tão bom aqui, está tão bom viver aqui nesta terra, né? Tenho luxo, tenho conforto. Não podemos colocar o nosso coração nesta terra. O nosso coração tem que estar no porvir, porque somos peregrinos nesta terra. O terceiro argumento de Paulo acerca do contentamento nos mostra que não precisamos de muito para viver satisfeito. Isso está lá no versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Paulo não diz assim: por isso, tendo uma Ferrari, tendo uma casa nova, tendo um salário gordo, esteja com isso satisfeito. Não precisamos de muito para viver satisfeitos. Precisamos das coisas básicas: comida e roupa. Então, você que está aqui hoje tem todos os motivos para estar satisfeito. Em primeiro lugar, se você conhece a Cristo, por conhecê-lo. Por conhecê-lo, porque você foi livre do tormento eterno. E olhando agora para esse texto, versículo 8, você tem o que comer. Você tem
o que vestir. A sua comida pode não ser um filé mignon, mas você tem comida. E isso é graça de Deus. Qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça de Deus. Você pode não usar roupa de marca, talvez a sua roupa seja doada, mas você tem roupa para se vestir. Esteja com isso contente. Fatalmente, como eu disse, o descontentamento ele vai desembocar em murmuração e em ganância, desejo. Porque o descontente, naturalmente, ele vai passar a desejar outras coisas. Se você está descontente com a sua condição, naturalmente seu olho começa a crescer, olhando para o vizinho, olhando para a grama do vizinho, e aí você começa a cobiçar a situação dele. E Paulo, no versículo 9 e 10, ele trata da ambição, do desejo de ficar rico. Ele vai mostrar os perigos de desejar ser rico. Nós encontramos o quarto argumento de Paulo acerca do contentamento. Paulo mostrará que a falta de contentamento gera a ambição. Versículo 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nós encontramos o primeiro perigo aqui. O primeiro perigo da ambição é querer ficar rico. Eu sei que esse não é um problema nosso aqui, ninguém quer ficar rico, ninguém nunca sonhou em ficar rico. Ninguém nunca pensou em ficar rico. Quem nunca pensou em ficar rico e nunca desejou, que atire aí o primeiro 1 milhão. Né? Certamente, 99,9% de nós aqui, em alguma fase da vida, desejamos a riqueza. Ficar rico. E deixe-me dizer algo, ficar rico, ser rico não é pecado. Não é errado ser rico. Deus chama algumas pessoas para viverem nesta condição. O problema não é a riqueza em si. O problema é o desejo em ser rico. É o desejo. O dicionário define a ganância da seguinte forma: ganância é ambição, cobiça ou desejo intenso, imoderado por bens e riquezas. É a busca incessante pelo lucro, pela agiotagem e pela usura. A grosso modo, este pecado não parece ser muito grave, né? Afinal, desejar ser rico não parece ser um pecado grave para aqueles que gostam de medir a gravidade dos pecados. Mas esse pecado é muito grave. É um pecado sério. Na sua mente, qual pecado é mais grave? O pecado de desejar ser rico ou o pecado da idolatria? Essa cobiça por ser rico ou a idolatria? Qual pecado para você é mais grave? Talvez, se você fosse pego de surpresa, você diria, é óbvio que é a idolatria. Porque quando você comete a idolatria, você está adorando um outro Deus. E você sabe da gravidade disso quando você lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, quando o povo de Israel criava ídolos. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz, depois de afirmar também nesse texto que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lá em Colossenses, em Éfeso, Paulo diz que a ganância é idolatria e que o ganancioso é um idólatra. Colossenses 3,5 diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo diz que a ganância é idolatria. Então veja a gravidade do seu pecado se você é alguém ganancioso. Você é um idólatra. E ele vai reforçar isso em Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sendo assim,
A ganância é a idolatria. Mas de onde Paulo tirou essa ideia? De onde é que Paulo tirou essa ideia de que ganância e idolatria é a mesma coisa? Paulo, na verdade, está reverberando o que foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Esse é o ponto. E Paulo está reverberando exatamente isso. O Dr. John Rockefeller, que foi aquele primeiro bilionário, ele disse: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Que só tem dinheiro. Cobiçar o dinheiro é uma tragédia. O apóstolo Paulo diz isso, exatamente isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não diz o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor, a ambição, a ganância pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E você pode ter muito dinheiro, e você pode ser alguém pobre, de acordo com o primeiro bilionário da história. Era como ele se sentia. Apesar de ser bilionário, ele se sentia um pobre, porque tudo que ele tinha era dinheiro, e só isso. Paulo diz, então, que os que querem ficar ricos caem em tentação. Paulo não diz assim, os que querem ficar ricos correm o risco de cair em tentação, mas caem em tentação. Desejar ser rico é como tentar correr descalço sobre a neve batida. Sabe aquela neve cristalina? O tombo é inevitável. Corre ali. Já jogou futebol de sabão? Já, Iago jogou. Cai toda hora, você não fica em pé. O barato desse jogo, dessa brincadeira, é exatamente isso, ver o tombo, é o tombo. Imediato, o tempo todo, você não consegue parar em pé. Querer ficar rico é correr sobre a neve batida ou correr sobre uma quadra cheia de sabão. O tombo é inevitável. Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Quando eu era criança, eu fazia arapucas, né? Talvez você fez isso também. Pegava uma bacia da minha mãe, aquela bacia de metal, colocava uma madeirinha assim em pé, aqui, amarrava uma cordinha e ficava eu atrás da moita, escondido, segurando a cordinha. Vinha jogando alpiste, um pouquinho de alpiste no caminho, chegava embaixo dessa bacia, enchia de alpiste, colocava bastante alpiste. E ficava lá escondido. De repente, aparecia um pardal, um bigodinho, uma coleirinha, e começava a comer o alpiste do meio do caminho. Começava a comer aquele alpiste, que era suficiente para sustentá-lo, para encher o seu papo. Mas ele vinha comendo, comendo, comendo. De repente, o pardal ou qualquer passarinho, ele olhava para dentro da arapuca, seu olho, aí já via, largava tudo pelo caminho e entrava debaixo de uma bacia. Que é algo estranho. É fora da realidade para um passarinho. Ele não vive debaixo de bacias. Mas o seu desejo de ter tudo aquilo que ele não ia aguentar nem comer, o leva para dentro de uma arapuca. E de repente, o glaubão lá, foi preso. Foi preso. A ganância, o amor ao dinheiro, leva você a cair em armadilha. Você é seduzido pelo dinheiro. O dinheiro é sedutor. Não se engane, o dinheiro é sedutor. Você está andando milão aqui, você vai indo, fazendo as suas gambiarras aqui para ganhar milão aqui, depois você quer ganhar 10 mil. Você vai andando, de repente você olha lá na frente uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. E aí você corre como um louco. E de repente aquilo é uma armadilha. É uma armadilha. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos, mergulham na ruína
e na destruição. A palavra grega usada por Paulo aqui é a palavra butizo, que também é a palavra de onde veio a palavra batismo também, dentro da sua variante. Esta palavra, literalmente aqui, significa afogar. O amor ao dinheiro leva o homem a se afogar nas suas ruínas e destruições. A ideia é de um homem no mar se afogando no mar. E a cobiça é como a água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se sente. A cobiça é isso. Você não se sente saciado nunca. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais água do mar você bebe, mais sede você sente. Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Porque a riqueza produz isso. A riqueza produz inquietações nos nossos corações. Por quê? Constantemente você corre o risco de perder ou deixar de ganhar. Aí você vive uma vida inquieta. Toda a sua vida é baseado nisso, é querer ganhar, querer ficar rico. Talvez você até comprou livros, sei lá, Pai Rico, Pai Pobre, sei lá, livros assim, só pela ganância em si, só pelo desejo de ficar rico. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso não faz sentido. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Pergunta para um rico quanto falta para ele se satisfazer. É sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. Se você tem 1 milhão, você quer 2, você tem 3, você quer 4. O rico nunca se sente satisfeito com o que tem. Ele acha que nunca é o suficiente. Certamente, você conhece alguma história em que famílias, amizades, empresas e vidas foram destruídas por conta do amor ao dinheiro. Isso está presente na família de alguns de vocês aqui, certamente. O pai trabalha a vida toda para deixar para os seus filhos uma herança gorda, considerável. Para que os filhos levem à frente, talvez, a sua empresa, tenham uma vida digna. Mas basta o pai fechar o olho, que a briga começa. A partilha por herança começa. E não é incomum irmãos não se falarem mais, famílias serem destruídas, casamentos serem destruídos por causa do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É o que o apóstolo Paulo diz. Isso é óbvio. Para alcançar o desejo insaciável de ficar rico, muitos negociam princípios, transigem com a consciência, relativizam valores, sonegam, mentem, corrompem. A ambição pelo dinheiro leva as pessoas a fazerem isso, a passar a perna uns nos outros, a negociar princípios, aquilo que você tinha como um princípio na sua vida, não vou cometer esse erro, de repente já acha que não é tão errado assim. De repente para você seja normal, por exemplo, mentir na sua declaração de imposto de renda. A primeira vez que você fez, sua consciência ficou pesada, mas a ambição por ganhar esse benefício foi tão grande que agora a sua consciência já está tranquila. Você já negociou esse princípio. Você já transigiu com a sua consciência. Você começa a relativizar valores. A vida de um rico, sem contentamento, será um tormento. O ambicioso, ele sofre 2 flagelos. Quais são os 2 flagelos do ambicioso? O primeiro flagelo é ganhar, ganhar e ganhar. Esse é o primeiro flagelo do ambicioso. Ele se flagela porque ele tem a necessidade, ele precisa ganhar. E qual é o segundo flagelo? Perder, perder e perder.
Teste para saber se você é alguém contente no Senhor. Vamos fazer um teste. Eu gosto de teste, né? Vamos fazer um teste. O que você necessita para que se sinta contente? O que você precisa aí, meu filho, para se sentir contente? Minha filha, o que está bom para você? O que não está bom para você? O que está faltando? Pense aí. Se eu tivesse isso, eu estaria mais contente. Quais circunstâncias precisam mudar em sua vida para que você se sinta contente? Quais circunstâncias? Você precisa de um emprego novo, de um penteado novo, você precisa de uma família nova, de mais filhos. O que você precisa para se sentir contente? Precisa de roupa de marca? Pense aí. Que bem material ou qual quantia você precisa para se sentir contente e satisfeito? Quanto que você quer no banco para você ficar feliz, contente? Quanto você quer? Ou que objeto você precisa, ou que bem material você precisa para se sentir contente? Que sonho você precisa realizar? Qual sonho que você tem aí na sua mente, que você idealizou? Eu preciso realizar esse sonho. Enquanto eu não alcançar esse objetivo, eu não estarei contente no Senhor. Sonhar é bom. E todos nós devemos sonhar, planejar. Não é isso que Paulo está condenando aqui. O que Paulo está condenando é o contentamento. Se você precisa realizar um sonho para se sentir contente, isso significa que o seu contentamento não está no Senhor, mas sim no seu sonho, no seu plano. Então, o que você necessita para que se sinta contente? Quais circunstâncias precisam mudar em sua vida para que você se sinta contente? Que bem material ou qual quantia você precisa para se sentir contente? Que sonho você precisa realizar para se sentir contente? E se suas respostas não forem um sonoro, não, nada, nenhum, então você não está experimentando contentamento no Senhor. Você é alguém descontente. Você é alguém que está buscando contentamento em coisas ou em pessoas. E, de certa forma, o objeto de suas respostas se tornaram um ídolo em seu coração. Se você precisa de uma casa nova para se sentir contente, se você precisa de um emprego novo para se sentir contente, de uma família nova para se sentir contente, de uma conta bancária mais gorda para se sentir contente, essas coisas se tornaram um ídolo no seu coração. Se seu contentamento depende de você encontrar um cônjuge, ter um filho, alcançar estabilidade financeira, se formar em algum curso, ser curado de alguma enfermidade, trocar de emprego, ter mais horas extras ou ter menos horas extras, então fica evidente que o seu contentamento está firmado nas circunstâncias. E isso é como construir uma casa sobre areia movediça. Teste para o seu coração. É você alguém ganancioso? Qual é o seu relacionamento com o dinheiro? É de amor? O dinheiro é seu servo ou seu senhor? O dinheiro é um ótimo servo, porém é um péssimo patrão. Ele é severo como patrão. Ele é severo como senhor. É você alguém ganancioso? Que tudo que você faz é pensando em tirar vantagem. Tudo que você faz é pensando no dinheiro. É você alguém assim? É você alguém generoso? Porque o ganancioso não é generoso. É você alguém que não encontra dificuldades em ajudar outras pessoas que estão passando por necessidades? Você viu alguém passando por necessidade, você com todo o seu coração, sem pesar no seu bolso, você tira ali uma quantia e toma, meu filho, Deus te abençoe. Você é generoso? Seu coração é generoso? Se não, cheque seu coração. Provavelmente você não é generoso por conta do amor ao dinheiro. Você acha que vai fazer falta? Talvez aqueles 10 mil que você pode dar, aqueles 20, 30. É você alguém que encontra dificuldades para contribuir para a expansão do reino de Deus?
Se sim, é porque o seu coração é ganancioso. Se aquela oferta que você colocou ali hoje foi com pesar no coração, não seguindo o padrão do versículo que a gente lê aqui sempre, fazendo com o coração, é porque você é ganancioso. É porque você é ganancioso. Se você, ao ofertar, colocar a sua oferta ali, não fizer isso com o coração, não faça. Não faça. Se você acha que esse dinheiro seu vai fazer falta, não faça. É melhor que você não faça. Sabe por quê? Porque o texto que a gente lê diz que Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria. É você alguém generoso? Consegue ajudar as pessoas? Não tem dificuldade de ajudar na expansão do reino? E por último, é você alguém que deseja ser rico? Você deseja ser rico? Essa é a ambição da sua vida? Talvez você veio para o Japão para ficar rico. Eu vim para o Japão para comprar 8 casas e ter uma casa na praia. Marajá, né? Coitado. Talvez você veio com essa ambição, eu vim com essa ambição. Mas eu espero que essa sua ambição seja colocada de lado. E busque o verdadeiro lucro. O lucro com contentamento no Senhor. Não se esqueça, somos peregrinos nessa terra. Se eu tivesse 8 casas hoje e morresse, eu não levaria nenhuma delas. O segredo do contentamento é confiar no Senhor, que nos fortalece, mesmo em meio às diversidades, ao pouco. Eu concluo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em seu maravilhoso sermão registrado em Mateus capítulo 6. Queridos irmãos que me ouvem nesta manhã, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Lembre-se, queridos irmãos, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Irmãos, não se preocupem com sua própria vida. Não se preocupem quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Não se preocupem quanto ao que vestir. Responda aí para si mesmo. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Claro que sim. O que vocês têm a me dizer acerca das aves dos céus? As aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o nosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Do que todas as aves dos céus? Quem de vocês aqui, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem? Ninguém. Por que vocês se preocupam tanto com roupas? Veja como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Queridos, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. E se Deus, o nosso Deus, veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os incrédulos é que correm atrás dessas coisas. O nosso Pai Celestial, Ele sabe que precisamos destas coisas: comida, roupas. Irmãos, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Preste atenção nesse texto. O texto não diz, todas as coisas lhes serão acrescentadas, como alguns entendem.
O texto diz que todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que são estas coisas? As coisas básicas para a sua sobrevivência: comida e vestimento. É isso que o Senhor vai acrescentar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Que o Senhor Jesus nos ajude a lutarmos contra a ganância do nosso coração. A lutar contra esse ídolo maldito que insiste em habitar em nossas vidas. Todos nós padecemos desse pecado certamente, em graus menores ou maiores. Mas isso pouco importa, porque um ídolo diante de Deus é um ídolo independente do seu tamanho. Você pode criar uma estátua desse tamanho ou uma estátua de 10 metros. Para Deus, isto é idolatria. De forma que não importa o tamanho da sua cobiça, você é um idólatra diante de Deus. Isso é muito sério e precisamos lutar contra isso. Precisamos olhar para a nossa vida e checar o nosso contentamento. Checar o nosso contentamento. Será que nós somos contentes? Será que encontramos contentamento na piedade? No Evangelho? Quando nós entendemos a obra de Cristo naquela cruz, o que Ele fez por nós, só nos sobra contentamento. Só nos sobra contentamento. O contentamento do cristão não está nas suas circunstâncias, nas coisas, nos bens, nas posses. Está em Cristo Jesus. Está nele. Se você tem buscado o contentamento em coisas, em pessoas, você é um idólatra. Você é um idólatra. Você está procurando em coisas e pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Pleno contentamento. Por isso o apóstolo Paulo diz, de fato, a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. Você está no lucro por existir. Você está no lucro por ser alguém que vai habitar a eternidade toda ao lado de Deus, vai passar a eternidade toda ao lado de Deus. Isto é lucro. Você está no lucro porque você era inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Hoje você é filho de Deus. Você está no lucro porque você foi colocado num corpo. O corpo de Cristo chamado igreja. E você pode olhar para o lado e ver irmãos. Pode não ser do jeito que você quer, mas você deve se contentar com esse irmão que está do teu lado. Nós estamos no lucro quando Deus nos dá filhos, quando Deus nos dá os nossos cônjuges, os nossos pais. Devemos nos contentar. Porque tudo isso é lucro, é graça. Qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça. É pura graça. Que Deus nos ajude a olhar as circunstâncias, as nossas condições, com as lentes do Evangelho. Para que Ele, através do Espírito Santo, produza em nossos corações o verdadeiro contentamento. Ser contente não é algo fácil. Mas lembre-se, podemos ser contentes, porque Deus é que nos fortalece. Ele é que nos fortalecerá. E nele vamos perceber que o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Que Deus nos ajude. Curve sua cabeça.